Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do VozIaCast, um podcast criado para profissionais da saúde que desejam fortalecer o seu posicionamento e a sua comunicação aqui no digital. E também para profissionais do marketing que desejam atuar ou querem entender melhor sobre esse mercado da saúde. Bem, para começar esse grande projeto, a nossa convidada de hoje é a Ramine, diretamente do Rio de Janeiro. A Ramine já atua no marketing para a saúde há mais de 8 anos, pessoal. E nessa conversa de hoje a gente vai conversar sobre as tendências do marketing médico e as mudanças que vêm ocorrendo recentemente com o Instagram. E o que vem funcionando, o que não vem funcionando para médicos e clínicas e profissionais da área da saúde que de fato desejam crescer aqui no digital. Então já prepara o teu café, porque no episódio de hoje, né, Ramine, a gente tá cheio de insights para passar para vocês. Então, vambora pro VozIaCast. É que nem sempre episódio, apenas para o Bem, pessoal, então para começar o nosso bate-papo de hoje, Ramine, me conta um pouquinho da onde você veio e como iniciou essa sua trajetória no marketing médico. Bom, obrigada, né, Paulo, por você ter me chamado e adorei saber que é o primeiro aqui. Gosto muito do teu trabalho, do trabalho de todo mundo da tua equipe, adoro, então eu fico lá do Rio curtindo muito, é de muita qualidade, é muito bom saber que a gente é parceiro. E vamos lá. Eu comecei meio sem querer. Lá para 2020, né, na pandemia, tive neném e tal, e eu comecei a trabalhar com mídias sociais para profissionais, mas de várias áreas. O famoso marketing genérico, né? Marketing aberto, né? Exatamente. E era o que eu conseguia fazer ali, né, com a minha bebê tão pequenininha. E aí, só que com o tempo, e aí eu já trabalhava com a minha irmã, com as minhas duas irmãs médicas, gostava de fazer trabalho com elas, mas também fazia para outros tipos de profissionais. Então, eu dava consultorias, cheguei a ter curso e tal. Mas aí depois eu fui convidada para trabalhar numa equipe de um cirurgião plástico de São Paulo Sul. E aí eu entrei ali muito na realidade mesmo do médico, né? Quais eram realmente os desafios dele e tal. E eu continuei fazendo meu trabalho com outros profissionais. Então, eram 2 trabalhos paralelos. Só que aí, eu comecei a ver que eu tava me incomodando de ficar cuidando de vários tipos de profissionais. Porque eu ia sempre muito... Eu gostava de me aprofundar, eu queria estudar a área, né? Sempre fui muito na questão do branding, do posicionamento, de não ficar aquela coisa genérica. Então, eu falei, não, eu prefiro, então, escolher uma área para poder realmente me aprofundar e entregar um trabalho de excelência. E aí eu comecei a olhar para os meus clientes e falei, o que realmente me pulsa, né? E ali eu falei, não, eu gosto dos médicos, eu tenho irmãs médicas, nunca quis ser médica, eu nunca tive essa questão, mas eu adoro trabalhar com médicos, com profissionais de saúde, então acho que foi a escolha mais acertada que eu tive desde então. Legal. Então aquele momento foi a virada de chave, né? Pra tu, caramba, é aqui que eu quero estar. Foi. É tipo isso, né? Sim. O que eu acho mais legal, Ramine, dessa tua história, né, dessa introdução, é que eu vi que, embora você já trabalhasse ali com o marketing aberto, parecia que você já estava inserido devido às suas duas irmãs que são médicas, né? E ali, naquele momento, tu percebeu que seria a virada de chave, que era ali que você queria estar e tá até hoje atuando com o marketing para a área da saúde. Seria isso, né? Isso. Então, eu queria só fazer esse adendo aqui contigo antes, Ramine, porque eu vim da estética, de entregar um vídeo 100% perfeito, e era isso que vendia para os médicos. Só que hoje nossos próprios médicos e profissionais da saúde que estão com a gente já entenderam que não é só um vídeo já bem editado. Isso não funciona mais. É um conjunto de várias coisas, né, Lai? Então é um vídeo muito bem editado, talvez, mas que a comunicação seja acessível e talvez nem precisa de tanta edição para comunicar e passar aquilo que aquele vídeo realmente precisa passar para o paciente, e isso seja um poder de escolha na hora de agendar uma consulta. Então a minha primeira pergunta para você hoje seria, bom, no marketing para a área da saúde, o conteúdo ele precisa parecer mais produzido para gerar autoridade ou mais natural para criar conexão com o paciente? Me conta um pouquinho sobre a sua visão em relação a isso. Eu adoro a estética. Eu gosto de ver um vídeo bem feito. Principalmente quando você tá falando de um médico, né, e tal. O que eu não curto é aquele vídeo editado e com detalhe Várias de transições, efeitos sonoros. o negócio, faz efeito sonoro, e isso eu não curto. Mas eu gosto da estética elegante, né, uma transição simples e elegante, nada muito, a legenda, não vai fazer aquela legenda mega colorida, mega raro. Parecendo Matrix, sabe? Sim. Isso eu não curto. Mas eu entendo que os vídeos lo-fi
ou seja, os simples, né? O médico pegou ali o Abriu a celular e câmera e já começou a poder falar. produzir. Eu gosto também, desde que ele tenha cuidado com o entorno dele, como ele tá ali vestido, a forma como ele vai fazer esse vídeo, principalmente qual é a intenção dele com aquele vídeo. Porque não é você chegar só, abrir o celular e falar qualquer coisa. Ele precisa entender que, ainda que ele mescle os estilos de vídeo, que é o que eu gosto mais de Legal. fazer, mesclar. Mas ainda que ele faça, que ele misture isso, ele precisa ter intenção nos dois. Ele precisa ter, em saber por que ele tá vindo falar aquilo, o que ele quer, qual é o objetivo. Então não é porque o vídeo é mais simples, lo-fi, que ele não vai ter um cuidado, né, com principalmente a percepção que ele quer gerar com aquele vídeo. Então você consegue gerar uma excelente percepção com um vídeo muito bem feito e com um vídeo Bem produzido. simples e um outro bem produzido. Mas eu não gosto, eu gosto muito de você mexer. Sei lá, os dois números, né? Eu acho, nossa, quando o vídeo sai bem feito, que você vê o médico falando ali, trazendo a impostação de voz, a postura dele faz diferença. Eu imagino assim, porque não adianta nada, né? Vamos bagunçar esses dois mundos um pouquinho e se eu trago um vídeo lo-fi, um vídeo simples, gravado com um celular, mas que seja uma linguagem ali onde as pessoas não entendem, qual é o objetivo que vai dar ali naquele vídeo? Nenhum. Então, assim, recentemente aqui na Voz, a gente meio que passou por um processo de amadurecimento mental em relação a esses formatos de conteúdo na rede social. E hoje a gente faz exatamente como você mencionou. Então hoje a gente também mescla esses dois mundos com muita sabedoria. Então eu acredito que há um momento da gente trazer um pouco mais da estética do conteúdo, porém com uma linguagem acessível, e também há um momento certo para trazer conteúdos de mais aproximação, de conteúdos mais simples, menos carregado, com menos edição, com menos transição. Embora os nossos conteúdos que a gente traz hoje para os nossos médicos e profissionais da saúde já não vem com tanta edição assim, mas são bem feitos. Eu não digo esteticamente lindos, mas eu digo que eles são harmônicos, para poder de fato jogar no perfil e estar ali com a estrutura do feed de uma maneira mais organizada. Isso pode ser muito bonito para quem é da área, videomaker, filmmaker. Caraca, olha a entrega desse cara, olha a edição deles. Mas, cara, a ponta é sempre quem? É o paciente. É o que a gente vai atingir ali com o nosso conteúdo. Então, quando eu comecei a perceber, ainda mais quando a gente começou a trabalhar com a parte mais estratégica ali com nossos clientes, que isso não tinha muita diferença para a pessoa poder clicar no botão e já dar uma consulta com esse médico. O que tinha diferença era o quê? Era a maneira como ele se comunicava. Então a gente entende assim, que eu acho que a estética, a gente tem que enxergar em que momento ela vai aproximar ali o paciente do médico. Assim como o lo-fi também. E tem aquilo. E eu não sei se você acredita nisso, mas às vezes o lo-fi, em determinados momentos, ele só funciona para quem já tem autoridade no Instagram. Porque quem não tem um mínimo de autoridade no Instagram ainda não tem, e o lo-fi não vai ser, só ele por si só não vai ser suficiente. Tá, Ramiro, então aproveitando esse gancho que a gente tá falando de estética, de lo-fi, hi-fi, uma pergunta bem direta pra você. O paciente, você acha, na sua percepção, que o paciente ele confia mais em um médico porque o feed é 100% bonito, ou porque aquele conteúdo faz ele se sentir compreendido e mais próximo do profissional da área da saúde? Na minha cabeça, sem dúvida, é porque ele se sente mais próximo. Mas não impede que o feed dele seja um feed bonito também e que transpareça, que traga essa percepção de que ele é mais próximo, de que ele tem credibilidade, que ele possa trabalhar principalmente a confiança, porque acho que para a área médica, a parte da confiança é a mais importante. Então ele precisa trazer, exalar confiança ali para o paciente olhar, o potencial paciente, né? Olhar e falar assim, esse cara sabe o que eu tô passando. Ele entendeu o meu problema. Ele entendeu o meu problema, ele pode me ajudar, gostei do jeito que ele se posiciona, que ele se coloca ali, realmente ele mostra que ele tá no campo de batalha ali, tá trabalhando, tá fazendo, tem experiência, gostei. Então são vários detalhes que o médico pode trazer ali no feed dele, né? Mas a estética ajuda, ela não vai determinar. Até pra trazer uma percepção de valor a mais ali. Claro, principalmente no caso do médico que tá preocupado com percepção de valor, né? Pra ele poder justificar também o preço dele depois. Eu sempre falo, né, a gente aqui dentro, quando vai conversar com nossos clientes, que a tua rede social, ela deve ser o teu consultório também. O teu consultório físico, a rede social tem que ser uma extensão daquilo. Então não só apenas ser bonito, harmônico, organizado na parte física, mas também no Instagram a gente trazer isso de uma maneira mais harmônica. Então acho que os dois mundos têm que se comunicar. Não adianta nada, aí eu chego lá, de uma maneira, cara, eu sou atendido de uma maneira perfeita, isso e aquilo, mas depois eu vou procurar ele na rede social e vejo que às vezes nem existe uma rede social, então é uma rede social pessoal, ele não traz conteúdos educativos de conscientização. Então eu acho que é muito importante realmente a gente trabalhar esses dois mundos. O que você acha da
da humanização de conteúdo e até em que momento eu posso expor minha vida social ali na rede social, eu como profissional da saúde. E se você é a favor de expor um pouquinho da rede social, 100% profissional, tem que ser o Instagram, como é que é a sua visão em relação a isso? Eu gosto de trazer um pouquinho, assim. Eu sempre falo pros meus clientes, olha, traga um pouquinho dentro dos seus limites, do que você acha que você pode mostrar, não quer mostrar filho, não quer mostrar muito da sua casa, não mostre. Tem vários outros aspectos que você pode mostrar. E às vezes é uma foto, é trazer um pouco do teu pensamento, dos teus valores, o que é inerente e muito importante para você. Então, quando a gente fala em questão pessoal, não é você ficar lá tirando foto de você na festa, com a bebida na mão e tal, ou sei lá, de biquíni na praia, nada disso. Mas às vezes você tá passando por alguma situação e você teve um insight, uma percepção por uma questão pessoal e você traz ali. Então, as pessoas elas confundem muito essa questão de, ai, não quero expor. E aí fazem um feed completamente profissional. Não bota nada da vida, eu não sei como é que essa pessoa é. É verdade. Família, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, beber, sei lá, detalhes. E é chato. Eu acho chato. Eu tenho curiosidade de saber, assim, não tudo. Às vezes as pessoas querem saber mais um pouquinho sobre a vida do médico do que o que ele oferece de fato ali como profissional, né? E outra coisa também que eu acho que é importante, coerência. É verdade. Então, a questão da confiança que a gente já falou, ela passa muito pela coerência. Então, às vezes você tem um médico que você sabe, nossa, ele é tecnicamente maravilhoso, reconhecido, blá, 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 mas de repente, pessoalmente, ele não te instiga tanto. E então, assim, e essa falta de coerência, ela, às vezes, ou pela falta de você mostrar um pouco mais, eu tenho certeza, tá? Tenho certeza que existem médicos maravilhosos que não mostram absolutamente nada da vida pessoal e perdem oportunidades por causa disso. E mais uma vez, não é mostrar o que você o seu prato de comida todo dia. Não é virar Não é isso, não é virar Virgínia, né? Mas assim, é você mostrar um pouquinho de como você pensa, do que é importante pra você e tal, sabe? Eu gosto. Legal. A gente chama esses tipos de conteúdo aqui na Voz de conteúdo de respiro. Que é um momento ali que vai dar uma respirada, vai postar uma foto com a família, uma foto com o filho. Ah, sei lá, gosta de praticar musculação, vou postar eu na academia, isso e aquilo, né? Então, é aquilo. Eu também acredito e defendo muito essa tese de que eu acho que sim, a gente deve humanizar conteúdos com conteúdos também que são fora do consultório daquilo que eu ofereço ali para meus pacientes. E essa construção de confiança que você mencionou é uma construção que é construída com processo, com constância, que não é do dia para noite que o paciente ele vai de fato agendar uma consulta contigo, que às vezes ele quer te conhecer ali na rede social. E muitas das vezes ele não tem outra oportunidade de conhecer você, a não ser pela própria rede social. Então, eu falo muito isso, pode até parecer muito clichê, mas realmente a jornada de um paciente é diferente da jornada de um cliente de uma loja de roupa, ou de uma loja que vende algum produto, né? A jornada dele é mais dolorosa, ele quer confiar, ele quer acreditar, ele tá com um problema, ele vai depositar a vida dele ali nas mãos daquele profissional da área da saúde. E muitas das vezes isso é construído ali pela própria rede social. Às vezes quando o paciente responde algum post, ou quando ele responde até as histórias do médico, e aí a gente sempre fala, responde as histórias, cria esse relacionamento, conversa ali. É difícil? Mas na medida do possível, eu acho que é importante a gente mostrar para o algoritmo que você está ali para se relacionar, e não só para mostrar o teu trabalho. Afinal, o próprio nome já diz, né? Rede social. Então, eu devo me socializar com as pessoas que estão ali comigo. Isso é muito importante, a gente acredita, a gente tá bem alinhado em relação a isso, viu, Amine? Dando continuidade aqui, né, esse nosso bate-papo aqui, me responde uma coisa, voltando para a parte de métricas de vaidade, métricas que dizem alguma coisa ali na rede social do nosso cliente. Como é que você lida com o profissional da área da saúde, que avalia um conteúdo só por curtidas, seguidores e visualizações? Como é que você lida com esse momento ali que ele fala, o meu post não teve nenhuma curtida, não teve nenhum comentário, o que fazer? Não tô tendo resultado. Como é que você lida com isso? Olha, sinceramente, Sim, real, eu sofro porque a gente tenta, né? Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades de quem trabalha nessa área, né? Com a área da saúde, porque eles têm muita pressa, eles, né? Muitos querem, nossa, viralizar. A palavra viralizar me dá um trends também do trends. Então, fiquem de olho em todas as trends pra gente não perder. Eu falei, ai meu Deus, tomara que eu perca. Desse jeito. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E eu falo pra eles, gente, às vezes um post não vai ter curtida, não vai ter comentário, não vai ter nada. Ai, nossa, não vão ter várias visualizações, mas de repente aquele post vai ter uma pessoa que se identificou, de repente vai te mandar um direct ou vai clicar no link da sua bio e vai querer marcar, agendar uma consulta. Então, assim,
será que ele não fez sucesso, esse post? Será que foi um post que não deu certo? Eu acho que não. Então, toda vez que e isso acontece muito, infelizmente, toda vez que aparece, assim, um cliente, ai, nossa, não teve muito, né, vamos impulsionar para ter mais curtidas, mais visualizações, eu fico assim, tá, quantas mensagens você recebeu no direct no dia dessa postagem? Eu quero saber isso, porque isso é o que vai no final trazer o paciente. Eu quero saber se teve mais paciente entrando no seu consultório por causa desse post, porque a curtida, isso aí é métrica para influencer, né? Verdade. Até de outras redes sociais, isso aí conta muito. Às vezes você é daquela pessoa que tem media kit, quer apresentar. O médico não, o médico ele quer o paciente. Então, aproveitando, né, uma vez eu tive um cliente que ele chegou e ele Sem expor nome, por favor. sem expor nome, claro. E aí, não, porque a gente tem que viralizar, porque eu tô ficando pra trás e já O meu tem gente, concorrente fez isso, teve mais tem curtidas. gente mais nova que eu dei aula, que tá com mais. Aí eu falei, tá, mas aí a gente. Você tem que ter um jeitinho, qualquer assim, solta, né? E fala assim: olha, não é bem por aí. A gente precisa, né? Não dá pra ter ansiedade, isso é uma construção. Às vezes você não sabe se a pessoa que tá lá ganhando seguidores adoidado não pagou pra isso. Então, assim, tem muitas variáveis aí que quando a gente vai olhar mesmo, Tem que colocar ali na balança, né? colocar na balança. Então, Concordo também, Ramine. É assim, eu acredito muito que eu acho que cada conteúdo ele tem o seu objetivo, tem a sua finalidade. Óbvio que tem conteúdo que é pra gerar salvamento, gerar comentários, que são de entretenimento também, né, Lari? Que a gente fala muito. E a gente também já se deparou com clientes assim, né? Ah, Paulo, mas o fulano de tal teve mais curtidas, teve mais visualização, o que é que tá acontecendo, isso e aquilo. E às vezes já teve situação onde o post teve lá 2 comentários, 2 curtidas, que isso é muito pouco, obviamente, mas esses 2 comentários que teve foram pacientes que mandaram mensagem e ficaram interessados naquilo que ele mostrou ali no post. Então, realmente, eu afirmo, métrica, números muito altos, às vezes só serve pra gente poder alimentar o ego. Mas na verdade a gente tem que pensar na ponta, se realmente tá chegando gente ali pra marcar uma consulta com esse profissional. E, cara, a gente tem que entrar muito com a parte de conscientizar, né? Porque hoje a gente tá nessa era do imediatismo, as pessoas que querem resultados da noite pro dia, querem entrar na rede social hoje e amanhã já quer encher a sua agenda. E na verdade não funciona assim, né, Ramin? É todo um processo que a gente deve construir até a gente chegar no objetivo final. É legal quando um conteúdo meio que, cara, viraliza, ali tem muitas curtidas, muitos comentários. É legal, a gente fica feliz também pelo médico, ele fica feliz também, mas às vezes você verifica ali, cara, e aí, viralizei, fiz a trend do momento, mas aí, de fato, quanto retornou pra mim isso financeiramente falando, né? Que é o que realmente importa. Então eu acho que esses conteúdos específicos para entretenimento, a questão de fazer uma trend, e detalhe, essa trend ela tem que combinar muito bem com aquilo para minha marca. Não adianta nada eu ser um médico especialista tal e faço uma trend que não tem nada a ver e que não condiz com o que eu ofereço hoje dentro da minha marca, dentro do meu próprio consultório. tipo, será? Será? Essa é a pergunta, né, Lodi? Então, Foi um surto. né, e a gente percebeu, pô, que caramba, aumentou muito a visualização, ele ganhou muita visibilidade, que isso é o objetivo do entretenimento, né, fazer com que a pessoa ganhe visibilidade. Mas, de certa forma, necessariamente, às vezes, não quer dizer que você vai ter muito paciente com aquele conteúdo. Então, era esse o objetivo. E isso não era esse o objetivo, só que a gente precisa educar, a gente precisa conscientizar. Ali, a gente que tá lidando com isso todo santo dia aqui dentro. Então, a gente precisa, ó, doutor, esse conteúdo ele é pra isso, e esse outro conteúdo é pra isso. Cada um tem a sua finalidade, seu objetivo. Aqui na rede social. É uma construção, né? Exatamente. Olha, quero um resultado rápido, não dá. Cada post ali, cada coisa que você traz no story, no Reels, né? Você tá construindo percepção. Exato. Não é da noite pro dia. Exato. E é aquilo, quando você vai iniciar um trabalho desse, de construção de valor, construção de marca ali, de um profissional da área da saúde, volto a dizer, como você falou, né, não é da noite pro dia. E é aquilo, a gente começa um trabalho e muitas das vezes o profissional vai, para, interrompe e meio que volta tudo pra estaca zero, né? Então é muito importante que mesmo que ele não continue conosco, que somos uma empresa de marketing médico com você, que ele continue com esse projeto de dar andamento para essa parte de criação de conteúdo, de rotina de conteúdo, tanto para parte do feed, tanto para parte dos stories, né? Então eu costumo dizer, quando muitas das vezes o cliente acaba interrompendo o trabalho ali conosco, por alguma questão particular, pessoal, eu sempre falo, cara, não vai continuar o projeto conosco, mas que você possa dar continuidade a esse projeto, não fazer com que ele pare. Porque se a gente parar, meio que desconstrói tudo aquilo que a gente veio construindo, né, ao longo do tempo. Então, porque o projeto é dele, né? O protagonista é ele. Ele é o dono da conta, ele é que tem que realmente decolar ali. Então, se ele para, se ele tá delegando totalmente ali os resultados dele,
Aí volta tudo a estaca zero. É uma tristeza, não Dá, dá? demais, Quando a gente claro. trabalha, você fala, nossa, a gente se esforçou. Ainda mais quando é algo que começou a dar certo, entendeu? Caramba. Exatamente. Não sei se já aconteceu Você contigo. passou a fase braba, aí quando começa a dar certo, não, eu vou ter que parar. Dá tristeza. Já passamos por isso, já. Mas Também. alguns conseguiram dar continuidade, mesmo que sozinho ou por conta, outros realmente voltaram pra estaca zero, mas isso é um problema que precisa ser conscientizado e falado, por isso que eu queria trazer muito aqui. Recentemente, o Instagram passou por uma mudança, né, onde começou a valorizar vídeos longos novamente, né? Então, depois de tantos anos ouvindo tudo que a gente precisava ouvir sobre o vídeo tem que ser rápido, o vídeo tem que prender a atenção, eu acho que isso tem que ser válido. Então, eu queria saber de ti, o que você acha sobre esses vídeos mais longos, né? Depois que agora estão voltando realmente a performar no Instagram e principalmente no marketing para da saúde. Então, o que você acha desses conteúdos? O que você recomenda dessa atualização? O que está acontecendo com o Instagram? Bom, aí mais uma vez eu entro naquela ideia de mesclar. Eu adoro, de acordo com um tema, né? Existem temas que vale a pena ter um vídeo mais longo. E existem outros que faz todo sentido ser um vídeo mais curtinho, mas com muito conteúdo, né? Não é porque o vídeo é curto que ele não vai ser um vídeo pensado, cheio de estratégia, no começo, meio e fim. E o vídeo longo, a mesma coisa. Então, qual é o problema de alguns vídeos longos? É quando ele tá ali, a gente fala, né, enchendo linguiça. Ou com um linguajar muito técnico, muito difícil, e aí não prende, é chato. Então, a mesma coisa quando falavam de legenda longa, legenda curta. Verdade. Tipo assim, legenda longa ou curta, pra mim não é problema nenhum. O problema é ela ser chata, o problema é ela ser Verdade. picolé de chuchu, né, que a gente fala. Eu também acredito, eu acho que assim, o vídeo ele pode ser longo, pode performar, mas eu acho que ainda tem que ter a estratégia de você conseguir prender a atenção também dessa galera ali no vídeo longo. Sim. Né, usando alguns gatilhos de curiosidade ali, sempre induzindo as pessoas a participar do vídeo junto com você. Então eu acho que realmente não é só fazer o vídeo longo de qualquer jeito, eu acho que também tem que ter uma estratégia para poder fazer ele de uma maneira intencional, que realmente vai trazer mais resultados. É ser pensado, né? Seja curto ou longo, é ele ser pensado. Para que eu quero fazer esse vídeo? O que eu quero trazer? Qual é a percepção que eu quero deixar aqui para a pessoa que vai assistir? Então, ele ser pensado no começo, meio e fim. Eu vejo que o Instagram, na verdade, eu acho que a própria plataforma já falou isso, quando não existe um algoritmo geral para todas as ferramentas ali. Cada ferramenta tem o seu próprio algoritmo, então tem o algoritmo dos Reels, tem o algoritmo do carrossel, tem o algoritmo dos stories. Uma coisa que eu vejo é que parece que o Instagram quer fazer com que as pessoas voltem a trazer conteúdos com mais espontaneidade, com mais naturalidade, né? Então me conta um pouquinho sobre o que você acha dessa nova ferramenta do Instagram e como os profissionais da saúde pode de fato trabalhar com essa ferramenta e obter até resultados com ela, né? O que eu acho, assim, o Instagram, ele tá sempre tentando trazer um pouco do que a gente vê em outras redes sociais, né? Principalmente as redes sociais que priorizam uma criação de conteúdo mais espontânea. Então, para mim, o Instants é muito isso, é você poder gravar algo ali sem poder editar, sem saber muito bem como que vai ficar, né? Sem maquiar muito o conteúdo, né? Maquiar muito, mas eu acho que aí é uma percepção minha, tá? O médico, ele já tem uma dificuldade de fazer stories, que ele consegue se ver, parar, editar, fazer tudo de novo, se ele quiser. Então, eu acho que ainda pelo menos nesse comecinho, ainda é algo muito novo para a maioria, assim, para conseguir realmente parar ali o seu dia e fazer algo que ajude o objetivo dele. Legal. Eu acho assim, como qualquer outra ferramenta, eu acho que tem o seu período de adaptação, né? Onde as pessoas vão conhecer e se adaptar, daqui a pouco já estão criando aquela rotina de trabalhar com essa ferramenta nova. Assim mesmo como foi a questão dos Reels quando nasceram, né? A questão dos stories. Então, acho que é tudo questão de adaptação. E com essa nova ferramenta, né, trazendo mais essa questão de naturalidade, eu acredito muito, muito, Ramine, na questão de que eu acho que o médico pode usar essa ferramenta de uma maneira para poder se aproximar mais ali do seu futuro paciente. Não postando, talvez, rotina do consultório, mas, sei lá, ele almoçando com a filha, ou ele jantando, ou ele na academia. Eu acho que é mais uma ferramenta que está em teste, né, que ainda está nesse período de adaptação e que eu acho que é válido para os profissionais conhecerem e fazer os testes cabíveis ali para ver se realmente pode funcionar e se vai caber dentro da rotina dele. Embora a gente saiba o quanto é difícil a vida corrida de um profissional na área da saúde, não é mesmo? Ramine, o próximo tema é nada mais e nada menos, é talvez um tema um pouquinho polêmico, né? Não trazendo o marketing como uma maneira centralizada, mas sabendo dividir em que momento o marketing entra para determinado público. Então, eu queria saber de você o que funciona para o marketing geral e o que não funciona para o marketing médico.
E quais são as estratégias comuns no marketing tradicional que, na sua visão, deve ser evitada para um cliente que é da área da saúde? Bom, o que eu não gosto, e não acho que seja legal ali, é agressividade. Então, o gancho, chamadas muito agressivas, e aí a agressividade no tom de voz, na postura desse médico, no tipo de transição, no tipo de letra, no tipo de edição do vídeo dele. Então, quando eu falo agressividade, de várias formas. Eu não gosto. Então, assim, às vezes eu vejo uns médicos falando assim com o dedo, sabe? Isso aqui, você tem que fazer isso. Aí eu fico, gente, como? Não é por aí o caminho, Não né? tem vontade de conhecê-lo, né? De ir ao seu consultório, que eu tenho medo dele brigar comigo. Acabou afastando a galera ali. Arrastou, exatamente. Então, agressividade de jeito nenhum. A gente, né, as outras áreas, elas têm um gancho, com cara de fofoca, com um jeito engraçadinho, ou aproveitando alguma trend, trazendo ali. Então, eu não gosto muito também de coisas muito na comédia, muito bobas. Sabe aquelas transições que parece que a pessoa tá jogando alguma coisa, Sei. você pega, aí joga pra outra e pega. Então tu acredita que essas pequenas coisas não funcionam no marketing médico? Muita brincadeira não funciona. Não gosto muito de prospecção, de você ficar dizendo para as pessoas que elas precisam disso, precisam daquilo. Do momento ali. Sabe assim, cirurgião plástico que vai comentar que a pessoa poderia fazer uma cirurgia de nariz com ele, porque o nariz dela não é legal. Uhum. Sabe? Não é nem ético isso, óbvio, mas é feio. Você falou de ser ético, né? Um ponto que é muito importante na questão de fazer o marketing médico e ele ser diferente do marketing aberto é que nós temos uma legislação. Então a gente tem regras, a gente tem limites, tem responsabilidades que a gente deve ter ali com o nosso cliente médico ou profissional da área da saúde. Então acho que uma das maiores diferenças, né, da gente que trabalha com marketing médico é estar a par da legislação, o que pode, o que não pode, e em que momento a gente, como profissional do marketing, pode acabar prejudicando o profissional por não sabermos sobre o que realmente pode sobre a publicidade médica. Então, eu acho que esse, né, é um fator crucial ali, né, na questão de trabalhar o marketing médico com o profissional da área da saúde. E muitas das vezes acaba do próprio médico ou profissional da área da saúde não conhecer sobre a legislação, né, o que pode, o que não pode, e às vezes pedir algo da gente, que é da área do marketing, né, que a gente sabe que não pode, então a gente tem que agir de forma imediata com esse profissional da saúde e dizer, ó, a legislação permite a gente trabalhar em cima disso, isso aqui não pode, né? porque qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser da gente, do marketing. Então, eu sempre falo que trabalhar com marketing para a área da saúde, área médica, é um trabalho de hiper mega responsabilidade. Eu não vou só lá produzir um conteúdo, eu não vou só lá cuidar da gestão da rede social dele de forma estratégica. A gente também tem que estudar o que pode e o que não pode na publicidade médica. Exatamente. Acontece muito com você, Demais, demais, demais. É a questão de antes e depois, que a gente tem que trabalhar muito em cima da responsabilidade de antes e depois também. Às vezes a gente inicia um projeto, né, com um profissional da área da saúde, onde muitos posts não tem ali o número do CRM, o RQE dele, né, que hoje é uma obrigatoriedade da própria legislação que contenha, né, a numeração do registro junto com a sua especialidade. E às vezes quando a gente chega na página e vê que não tá uma bagunça o trem ali, tudo precisa ser reorganizado, recolocado para de fato virar um Instagram profissional, um Instagram ético, com muita responsabilidade que não traga nenhum prejuízo para esse profissional da área da saúde. Exatamente. Rio de Janeiro versus Roraima, Ramine. Me conta uma coisa. A mesma estratégia ou o jogo muda? Me conta o que muda na parte estratégica do marketing médico quando a gente compara o mercado de uma maneira ali como Roraima e Rio de Janeiro na parte prática ali do trabalho de marketing. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, hoje eu tenho clientes aqui em Boa Vista e lá no Rio, né, onde eu moro. O que eu vejo de diferente, assim, lá a gente tem, né, obviamente, um número muito grande de profissionais, mas eu sinto uma diferença muito grande no modo de vida dos profissionais lá, né, comparado com os daqui. Então, lá o médico, ele tá lutando com outros médicos ainda, você vê médicos já renomados ainda vivendo de plantão, né, naquela coisa de querer sair do plantão, querer sair dos convênios, e a gente tem muito essa briga ainda lá. Então, acaba que o médico lá, apesar de você ter muito mais profissionais para trabalhar lá, eles têm uma dificuldade de entender a necessidade. Eles entendem que é necessário, mas eles não entendem o valor disso.
Então eles querem, de repente, é só fazer um post, é só fazer uns postzinhos ali e, e acham que é um trabalho bem mais raso. E não querem pagar, né, por um trabalho mais aprofundado, não entendem o valor disso. Então é um trabalho muito forte lá de conscientização, de educação, e várias vezes eu já falei, não, tudo bem, pode fazer com outras empresas e tal, e já aconteceu de voltar, sabe, do cliente voltar. Porque é um trabalho que quando você aprofunda, quando você realmente bota estratégia, e nós profissionais não estamos tão preocupados com o volume de cliente, nossa, eu quero ter vários clientes, não, eu tô preocupada em bons clientes alinhados comigo. Então, se eu tenho esses clientes alinhados com o que eu acredito dentro do marketing médico, eu já tô feliz. Eu não preciso de todos. Legal. Todos não vão me entender, todos não vão achar que esse trabalho é E tá tudo necessário. bem, tá tudo bem por isso, né? Exatamente. Cara, Então, compacto da mesma ideia também. Eu acho que não dá pra gente abraçar o mundo. Eu acho que essa questão de termos ali, atendermos uma cartela de cliente, vai muito da identificação. Eu acho que o profissional, o médico ou da área da saúde em geral, eles vão se conectar com a forma como a gente trabalha e como a gente enxerga isso. E de fato vai haver a conexão. Não deu certo, tá tudo bem, não quer dizer que eu presto um mau trabalho, ou se ele realmente ele não me entendeu, alguma coisa assim. Pelo fato que não houve química, né? Mas assim, você falou muito dessa questão do nível de conscientização, Ramin. E eu falo muito que a gente não compra uma roupa sem experimentar. E às vezes, quando o próprio cliente contrata o nosso trabalho, eu acho que é importante também ele experimentar daquilo que ele está comprando, contratando, para de fato ver que realmente aquilo faz sentido, vale a pena o investimento. Porque muitos deles acabam duvidando que realmente isso é um investimento, outros veem como gasto, e na verdade a gente sabe muito bem, né? Não é porque a gente trabalha com isso, ou a gente vive disso, ou tá querendo só focar na parte financeira ali, Ramine, mas a pessoa realmente tem que sentir que aquilo de fato é um investimento, que aquilo vai somar muito na carreira dele como profissional. e soma. É impressionante. Quando dá esse alinhamento, né? É. Se sente que o profissional ele só cresce. Verdade. Aproveitando esse gancho entre Rio de Janeiro e Roraima, Ramine, na sua visão e na sua vivência lá como profissional do marketing médico que atua no Rio de Janeiro e até em outros estados, mas especificamente no Rio de Janeiro, lá os médicos eles vivem mais de plano de saúde, hoje tá muito mais o mercado particular tomando de conta. Como é que tá isso lá? Ainda, a gente tem muitos médicos bons e já com muitos anos de experiência ainda vivendo de convênio e dando muito plantão ainda. Então, essa dificuldade, e quando a gente fala do Rio de Janeiro, a pessoa está dando plantão geralmente muito longe da casa dela. Então, é realmente, além do cansaço, obviamente, que você dá um plantão de 24, 36 horas, já é muito, muito cansativo em qualquer lugar, né? Agora, você imagina você dar esse plantão e você ainda ter que voltar para casa de um lugar muitas vezes perigoso e tal. Então, é um trabalho, esse médico ele tá muito cansado, muito além do que o médico, por exemplo, daqui tá cansado. Porque ele tá enfrentando lá questões profissionais, a questão da distância, do local aonde ele tá trabalhando, que na maioria das vezes é perigoso, porque quanto mais lá no Rio, quanto mais longe, mais você ganha no plantão, né? Entendi. E esse longe significa muitas vezes em comunidades e Não é lugares. que nem aqui em Boa Vista, Roraima, que é tudo perto, né? Pois é, então assim, é lógico que a pessoa vai se cansar no plantão aqui em Boa Vista. Ela vai ficar cansada, mas ela vai voltar para casa muito mais rápido e com mais tranquilidade do que em outros lugares. Então, lá a gente ainda vê, por questão financeira, muitos médicos passando por essa realidade. Então ele tem menos tempo, menos disposição e menos grana também para disposta ali para esse tipo de trabalho. Pra gente poder já finalizar o nosso encontro de hoje, quero dizer que eu me sinto muito feliz em poder estar conversando com você aqui. A gente vem fazendo um trabalho, né, diário aqui com profissionais da área da saúde, assim como você faz no Rio de Janeiro e em outros estados. Mas a Voz se sente muito feliz de estar participando dessa conversa aqui com você, de você estar participando com a gente, fazer essa troca de experiências. Espero muito que a próxima convidada a vir aqui possa ser a Cirrame Frache, né, Ramine. Faço até um convite já para ela aqui, para ela poder vir aqui, contar um pouquinho da história dela, a visão dela em relação a trabalhar o marketing, porque ela é de uma das clientes que estão há bastante tempo conosco, né, Ramine? Com você, comigo também. Então ela já tem uma experiência, eu acho que ela já tem propriedade para falar sobre o que o marketing, o que o posicionamento mudou na vida dela desde quando ela começou. Sim. Então, quero muito te agradecer. Recebe meu abraço aí de coração do lado da mesa e que você possa retornar para o Rio de Janeiro com Deus. Você veio com Deus, a voltar com Deus, que tudo possa correr bem. E eu queria deixar aqui uma pergunta final para a gente poder encerrar.
vou te perguntar e também vou responder junto com você. E eu queria saber se você pudesse dar um conselho, né, para profissionais da área da saúde que querem crescer no Instagram em 2026 e 2027. Quais são esses conselhos? De uma maneira bem breve, possível e bem direta. Sem dúvida nenhuma, encontre um profissional para você confiar, né? Não para você delegar a sua vida do marketing para ele, mas para trabalhar junto com você a tua essência, o teu objetivo, a tua personalidade e montar essa percepção junto com você, né? Na tua rede social. Para quê? Para os pacientes terem essa percepção e terem vontade de te conhecer. Então, é um trabalho muito minucioso e você já está tendo uma rotina super pesada, estuda muito, trabalha muito. Para que fazer isso sozinho, né? Para que tentar andar por uma estrada toda esburacada se você pode ir devagarzinho ali né, como copiloto, não como necessariamente o piloto. Então, nossa, se todos os profissionais entendessem isso, seria tão mais fácil, porque apesar de serem, nossa, eu tenho ali tecnicamente, eu fiz faculdade, fiz isso, fiz aquilo e tal, todo mundo fez a mesma coisa, todo mundo tem a sua técnica. Nós profissionais estamos aqui para trazer, para fundir a sua personalidade, a sua essência, os seus objetivos com a sua técnica, e isso só você tem. Verdade, a sua verdade, né? A verdade desse médico, desse profissional da área da saúde. E a gente preza muito também por isso, o profissional trazer a verdade dele, ser autêntico na rede social. Então eu acredito muito, Romine, que não existe o momento certo. Eu acho que deve iniciar com as ferramentas que você tem naquele momento, com o que você realmente pode para dar ali o pontapé inicial em relação a trabalhar o seu marketing, trabalhar a forma de você passar para as pessoas na rede social sobre o que você faz, sobre o que você resolve e sobre quem você é. Então a gente também compactou dessa mesma ideia com você, de realmente a pessoa não esperar esse momento certo, porque muitas das vezes ele nem existe, né, Ramine? Não existe. E contratando ou não, Ramine, uma equipe de marketing, eu acho que você deve, de fato, iniciar ali com o que você tem. De fato. E inicia e que dali pra frente realmente é sucesso. O negócio é não parar, né? E muitas das vezes não se comparar, sobretudo, né? Nossa, porque a gente, quando acaba nos expondo na rede social, produzindo conteúdo, trabalhando com criação de conteúdo, vem essa parte de comparar. A grama do vizinho tá mais verde. O meu concorrente faz isso e aquilo. E a pessoa acaba entrando ali em burnout, travando. E aí daqui a pouco produz conteúdo uma semana, trabalha uma semana, passa um mês parado na rede social. E essa não é a ideia, né? Então também se eu pudesse, de fato, assim como você dá esse conselho que você deu, seria trabalhar a verdade. Sem dúvida. A verdade sempre deve reinar ali na sua rede social. E não fingir ser uma pessoa ou criar um personagem disso tudo. Até porque é muito cansativo. Com certeza. Já é cansativo você estar na rede social. É cansativo. É importantíssimo, para mim é fundamental, mas é um trabalho, não deixa de ser. Se você ainda for fazer esse trabalho tentando ser outra pessoa, putz grila. Verdade. Muito pior. É muito difícil. Eu acho que é mais um trabalho, né? E eu sempre falo assim mesmo, Ramine. Cara, se você contratar uma equipe de marketing ou de pessoas que são especialistas em fazer isso, não é que você vai ter menos trabalho porque você está contratando uma equipe de marketing. Você vai ter mais trabalho para fazer. Mais trabalho para ser participativo, para ser coerente com essa equipe, para você mostrar a sua verdade e a sua equipe conseguir realmente eternizar isso ali, colocar isso na rede social como forma de conteúdo, tá? Então, Ramine, é isso. Eu queria te agradecer muito, tá? Por aceitar esse convite, fazer esse bate-papo. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Eu tava ansiosa para vir aqui conhecer o lugarzinho, o cantinho de vocês. Adorei. Adoro Jacuípe. E sempre eu vou querer cada vez mais aumentar nossa parceria, vir. E eu confio demais, assim. Desde lá do comecinho, eu nem lembro, sinceramente, como é que foi que eu prestei atenção a primeira vez. Porque já tem muito tempo. Mas na minha percepção, assim, é uma qualidade muito diferenciada. Inclusive, pensando nos profissionais no Rio, São Paulo, é diferenciado. Então, faço questão de... eu elogio mesmo, porque eu gosto. Amiga, obrigado, de verdade. Sinta-se aí sempre muito bem recebida quando você vier novamente do Rio pra cá, tá bom? Pode nos visitar, tomar um café, um cappuccino aqui com a gente, tomar uma água, trocar, falar de estratégia, falar de conteúdo, falar de uma maneira geral. Então é isso, muito obrigado. E, gente, esse foi mais um Vozecast, esse é o primeiro episódio, tá bom? O próximo episódio a gente vai estar anunciando nos próximos dias quem vai ser a nossa próxima convidada pra vir pra esse segundo episódio. Até mais, pessoal!